O jornalista Vinícius Segala, duvidoso jornalista, me mandou o seguinte áudio, dia 1º de março. Ai, quis te processar, sempre com esse papinho, processa logo, ô bandidinho do caralho. Vai se foder. Se quiser o meu endereço para você me citar é Praça Senador José Roberto Leite Penteado, número 283 Lapa, seu bosta. Só que a vida dá voltas e hoje eu acabei de ganhar gratuidade de justiça no meu processo contra você. E a gente vai ver quem é o bandido. Agora tem mais notícia. Fica com a gente. Eu venho prestar aqui esclarecimentos muito necessários. Mas sabe, quando a gente está com a verdade, as notícias vêm na hora certa. Mais uma vez, o senhor Vinícius Segala, que já é processado por mim, né, ele me ataca e usa mais um veículo, o canal de fofoca, o UOL, né? Assim como o UOL também atacou Maria Rocha. Só que dessa vez ele vai ter a resposta toda aqui em vídeo. Tudo que eu mandei para eles e não foi publicado. E a resposta de Deus, essa sim, veio antes. Hoje, acabo de receber a notícia de que também no processo civil, que eles comentam e dão a chamada barrigada, eu fui absolvido sem nem ser ouvido. Que barrigado, UOL. E Vinícius Segala, antes de mais nada, eu quero te recomendar que procure o Narcóticos Anônimos, porque é um ambiente que você pode tratar a sua dependência química e também melhorar certamente a sua carreira sem nenhuma piadinha de duplo sentido. Mas vamos aos fatos. Primeiro fato, e eu já vou mostrar aqui, né, é a minha absolvição no processo em que eles chamam, eu vou dar os nomes, já que eu não fui poupado de forma nenhuma, os nomes, né, o meu nome não foi poupado, eu vou dar os nomes. Primeiro da senhora Raquel, que eles tratam, Raquel Alves Galvão, que eles tratam como Alice, né? Só que o nome dela é Raquel Alves Galvão. Tá aqui o número do processo, para quem quiser consultar. O valor da causa que ela cobrava era 700 mil, e tá aqui, ó. O processo foi encerrado em 15 de janeiro de 2025. A juíza Mônica de Freitas Lima Quindere decidiu que o caso seria encerrado sem analisar o mérito, ou seja, sem avaliar se o autor tinha razão ou não. O autor foi obrigado a pagar as despesas do processo, mas não precisou pagar as custas, porque as outras partes ainda não tinham sido notificadas oficialmente do processo. E aí, seguindo aqui, a decisão foi publicada em 21 de janeiro de 2025 e colocada no Diário de Justiça eletrônico no dia seguinte. Após isso, os advogados das empresas envolvidas tinham até 13 de fevereiro de 2025, porque eu estaria sendo processado junto com o Banco Itaú. Mas ninguém fez isso. Como não houve resposta, o processo transitou em julgado, o que significa que não era mais possível recorrer ou mudar a decisão. Em 9/6/2025, agora, o caso foi arquivado definitivamente, com a baixa definitiva, ou seja, o encerramento permanente no tribunal. Que barrigado, UOL. Vai acreditar em quem não deve. Mas vamos continuar aqui. O primeiro caso que a UOL traz com a anuência do investigado, porque ele está sendo processado por mim, Vinícius Segala, e agora o UOL também será, é sobre a senhora Ilka Reiko Tokuda, que eles chamam de Alessandra, né? O que a senhora Ilka falou é quase totalmente inverdade, e eu vou dizer por que quase totalmente mentira.
E eu vou mostrar os prints aqui. Eu digo quase porque eu pedi um valor muito, muito menor do que o que ela alega emprestado e estava dentro do prazo de pagamento, né? Eu não descumpri esse prazo. Se vocês tivessem se dado ao trabalho de ler o processo, UOL e Segala, vocês veriam que a senhora Ilka Reiko Tokuda, né, que tem graves problemas, né, ela disse muito claramente, aliás, muito claramente, dentro do processo do inquérito, e que tinha entrado somente porque um amigo dela falou. Inclusive, a denúncia já teria prescrito, tá? Então a gente aguarda o arquivamento também e aguarda também para te processar Ilka Reiko Tokuda por denunciação caluniosa. Então eu vou mostrar agora alguns prints da Ilka mandando para mim um dia antes, apenas um dia antes de eu tomar conhecimento da denúncia, tá? Então eu nunca fugi, eu nunca vi estelionatário depois de ainda mais amoroso, depois de um término, ficar no local, né, no mesmo local de 40 anos, e também nunca vi estelionatário confessar dívida, né? Eu estou aqui confessando como eu confessei sempre, e eu falei para ela que iria pagá-lo, né? Não um montante que ela fala. Inclusive eu tenho testemunha que a advogada dela, que vem praticando stalker comigo, disse que se eu pagasse 1 milhão, ela retiraria a ação. Eu queria saber de onde eu vou tirar 1 milhão. Eu quero que mostre onde eu comprei um frigobar, onde eu comprei um Rolex. Me mostrem. Não venham com retóricas fantasiosas. Porque o único extrato que vocês mostraram, eu acabei de desmontar aqui com a decisão da juíza Mônica. Tá aqui a senhora Ilka Reiko Tokuda, que me manda a seguinte mensagem um dia antes de eu tomar conhecimento da denúncia dela. Tá por aí? Me passa o endereço para não ter que pesquisar. Preguiça. Aí ela mandou. Tá pronto. Isso são cactos que ela faz e me enviou, né? Eu disse o endereço. Aliás, estelionatário que diz o endereço? Pois é. Ainda agradeci. Ela disse, quase errei o número. Será que passa? Eu a tranquilizei, dizendo que passa sim, pelo CEP, né? Ela ainda perguntou se o endereço estava correto. Eu falei, passa sim pelo CEP. Ela, ok, obrigada. Banho. Eu falei, banho? E ri. Quando ela mostra o comprovante de que fez a postagem, pede para o porteiro ficar de olho nos correios porque é planta. Me confirma quando chegar, por favor, e tira foto para eu ver se não quebrou nenhum pedaço. Mandou até uma carinha feliz. Você esqueceu de tirar foto do outro vaso de cactos, e realmente eu tinha esquecido. E aí eu virei e falei sobre os porteiros. Sim, eles sempre me avisam. Cheguei muito tarde lá embaixo, mas hoje tiro sem falta. Um deles está imenso, um cacto. E aí no dia seguinte eu mando para ela, porque eu acessei o Juiz Brasil, recebi a notificação, e eu perguntei, Ilka, você me denunciou à polícia, você abriu processo contra mim? Tínhamos um acordo, a gente combinou de como eu iria pagar. Tentei ligar e ela não atendeu, demonstrando que eu tinha toda a intenção de pagá-la. Bom, neste caso, como se quebrou completamente o sigilo dela, né, já gera nulidade no processo, mas mesmo assim eu continuo mantendo que vou pagá-la, independente de saber que o processo já pode ser considerado nulo, inclusive prescrito. Com relação às denúncias da senhora Raquel Alves Galvão, que foi a primeira, né? A Ilka, só voltando um pouco atrás, a Ilka é a Alessandra da matéria, né? A senhora Raquel Alves Galvão, que eu já mostrei aqui a absolvição no processo civil, né? Eu fui absolvido no processo criminal. Ora, por que você, UOL, e esse Vinícius Segalo, que vem de matéria,
Eu sei que vende, porque no DCM é R$ 150 por artigo que faz. Não sei quanto pagaram para você, Vinícius Segala. Mas certamente deve ter valido para você destruir mais a reputação e enriquecer mais o processo que eu já movo contra você e contra a empresa do Bispo Macedo, que ensejou essa nova reportagem. Apresentem o processo criminal, apresentem. Vocês botaram um extrato aí no processo civil e eu fui absolvido, porque a conta era dela comigo, conta conjunta. E aliás, se eu cometi algum crime, esse cidadão que hoje é do MBL, aliás, Movimento Brasil Livre, se apresenta como tal e aliado de vocês, cometeu crime, porque ele é testemunha da união estável. Também está sendo processado, esse vagabundo. Agora vamos para o próximo. E aí eu até iria mostrar aqui, né, se não tivesse visto essa absolvição, mas eu iria mostrar aqui que eu realmente não tenho o áudio, como disse a matéria, mas o áudio foi que me absolveu no processo criminal. E o senhor Vinícius Segala, talvez por falta de tempo, talvez por falta de sanidade, talvez por falta de vontade, que eu acredito mais na malícia, né? Talvez ele e a UOL não quiseram ter acesso ao processo criminal e visto a minha absolvição. Não coloque a sua carreira em risco, Segala. Não faça isso. Aliás, já colocou, né? Mas vamos seguir aqui. O próximo caso que eles citam é da Mariane Brandão, tá? Que eles chamam de Luana, né? Mais uma vez o sigilo foi quebrado, mas já gerando nulidade. Eu passei por dificuldades financeiras, e isso não é vergonha para ninguém. Ela me ofereceu ajuda, disse que era uma doação, que o dinheiro não faria falta, e assim como ela inventou um monte de coisas, né, a meu respeito, inclusive na delegacia da mulher, né, caiu por terra. Ela tentou ser assistente de acusação, não conseguiu. Ela tentou medida protetiva, não conseguiu. A juíza indeferiu. Ora, então eu sou muito poderoso com o judiciário de vários estados, é isso? É isso que vocês querem dizer? Tudo bem. Aí depois que a gente termina, ela diz que queria o dinheiro imediatamente. Metade do dinheiro 2, 3 meses depois. E eu não tinha mais o dinheiro, né? Aliás, eu já não tinha porque eu estava em dificuldade, como eu disse, né? E muito menos teria tempos depois. Só que ela diz que eu gritei com ela, que eu a xinguei. Só que em dezembro, após o que ela disse, o xingamento, inclusive esse print que eu vou mostrar agora, é do momento que eu estava prestando esclarecimento na DEAN, né? Então tá aqui o print, né? Estou apenas cobrando o que você confessou por livre e espontânea vontade. Exatamente. Estelionatário que confessa a dívida não é estelionatário. Você já viu? Me diga. Um estelionatário que confessa que está devendo e que fica no mesmo lugar? Não, né? E aí, depois, aqui mais para frente, como disse a matéria, eu mandei uma proposta de acordo minuta UOL, Vinícius e Mariane Brandão. Minuta é rascunho, né? Então, estaria aberto a qualquer negociação, só que eu não poderia dar 50% do valor emprestado porque eu não tinha. E aí ela responde, demorou todos esses dias para me enviar um modelo sem valor e sem seu nome. Claro, porque isso era para ser negociado. E ela opta por entrar na justiça, e aí eu falo, então eu vou pagar na justiça. O que a justiça decidir, a forma com que a justiça decidir. No próximo caso, que eles me acusam, e aí, para mim, é o pior, é o mais baixo. Aliás, é uma exposição indevida de menor.
senhor Vinícius Segala e o UOL. É do meu filho que eu tentei fazer DNA 8 vezes. Eu fui fazer DNA 8 vezes. E a senhora Elaine Cristina não apareceu. Só apareceu na 8ª vez. E aí eu descobri que era o meu filho já. Isso enfrentando a pandemia, enfrentando tudo. Quase 10 anos depois. Porque um era por ano, mais ou menos. Uma tentativa de DNA. Eu fui elencado naquela ocasião pela Maria da Penha porque toda a minha família estava me criticando, né, dizendo que eu ia me separar com uma criancinha pequena de 3 meses, enfim. E no dia seguinte, eu ganhava bem, muito bem à época. No dia seguinte, ela entra com uma ação pedindo pensão. No dia seguinte, a separação, dizendo um monte de mentiras. E aí eu fui, escaneei tudo, mandei para minha família e falei: olhem o que essa mulherzinha mentirosa está falando. Errei, com as palavras errei. Fui impulsivo? Sou extremamente impulsivo. Só que quando ela foi denunciar, ela denunciou na delegacia de Jacarepaguá, onde morava. Só que a tal ofensa, né, que é injúria, e teria ocorrido em Botafogo. Ela teria aberto o e-mail em Botafogo, mandaram para lá, só que deram entrada. Quando chegou lá, o agente me disse que falou para ela, quando foi inquiri-la: você quer que o pai do seu filho seja o seu maior inimigo ou o seu maior amigo? E ela quis retirar a denúncia, mas não era mais tempo, então ela deixou só este e-mail. Esse processo foi pedido, esse inquérito, perdão, foi pedido no indiciamento. O arquivamento não foi pedido. Esse inquérito não foi pedido o indiciamento, aliás, foi pedido o arquivamento pela delegacia, o Ministério Público acompanhou. Só que vocês não estão expondo a mim, a ânsia de vocês não estão expondo só a mim. Vocês estão expondo uma criança menor de 15 anos. E pior, quando ele for buscar a história da vida dele, ele vai ver esse vídeo. E vai ver também a matéria ordinária que vocês fizeram. Mais uma vez fica comprovada a má-fé sua, Vinícius Segala, e também do UOL, quando vocês falam no livro. O livro foi escrito a 6 mãos, são 3 autores e uma editora que estão sendo processados. Como vocês quebraram o sigilo também disso, inclusive estampando o nome do livro que eu estou proibido, né, de fazer, eu e os outros autores, vocês dão crédito como verdade uma história que começa com um protagonista que não tem nome, falando com uma senhorinha que não existe, que se materializa ao lado dele de cabelo azul. Vocês estão dando como verdade que se eu sou o protagonista, eu teria tomado um tiro no braço e uma das mulheres, chamada Marina, teria sido assassinada pelo ex-namorado na minha frente. Ora, não debochem da inteligência dos outros. Fazer um recorte do livro e dizer que que eu estou sendo processado, é lamentável. Vocês se tornaram um canal pequeno, um canal de fofoquinha. Aliás, acho que sempre foi. Ainda mais com gente da laia e do tipo do senhor Vinícius Segala. Por fim, eu queria dizer que a má-fé de vocês é tão tosca e tão ordinária e tão pequena. Por fim, quero dizer que a gente vai se ver nos tribunais e isso não vai me derrubar, porque eu sei o que eu fiz. Eu já cometi erros e já cometi acertos. Agora, o mais ordinário, o mais safado que vocês fizeram foi dizer que tem 3 vítimas que não quiseram prestar queixas. Que 3 vítimas?
Então, se eu fizer uma matéria e disser que o jornalista em questão matou 10 pessoas, mas ninguém se apresentou, a família não se apresentou, ou fazendo paralelo com isso, 10 pessoas foram agredidas pelo citado jornalista e não se apresentaram, isso é justo? Eu sou o quê? Um bandido que as pessoas ficam com medo? Vocês me acusaram de crimes e vocês vão me pagar. Vocês vão, aí sim eu vou ter bastante dinheiro, porque nem onde eu tô morando eu posso continuar morando. Eu quero que vocês provem, porque o único extrato que vocês apresentaram acabou de ser inocentado na esfera civil. Tá bom? É isso que eu tenho a dizer. Quem quer acreditar em mim, ótimo. Quem não quiser acreditar em mim, é o resto. E quem precisa de resto, não é verdade? Vamos continuar o nosso trabalho e deixar a justiça condenar quem tem que condenar. Já esquecendo, Fernando Piacentini, você novamente me ataca. Em breve, avise ao seu cúmplice, Marconde, que nós vamos falar sobre o caso Ana Sofia e o quanto, aí sim, com provas, porque eu não sou leviano igual você, o quanto os pixies enviados para ele ir procurar uma criança sumida, desaparecida até hoje, que aliás vai fazer 2 anos de desaparecimento dela, e ele com um sapatinho social procurando o corpo dela embaixo de uma cama box, como esses pixies atrapalharam a investigação, não é verdade? A gente se vê por aí.